mostrar para você também esse on-off, lock e unlock, como é que funciona esse cadeadinho, freeze, esse solzinho aqui, para que serve, tá bom? O parede, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro, como eu não criei o layer primeiro, eu saí criando todos os elementos da minha planta baixa, sem me preocupar com camadas, obviamente que antes de eu começar a projetar, antes de começar a desenhar, eu crio as camadas e vou selecionando a camada e criando os objetos dentro daquela camada. O CAD, qualquer CAD, ele não é inteligente o suficiente para saber o que é a parede. Como eu já falei em outras aulas, isso daqui são linhas, não são paredes, são linhas. Paredes, não são paredes, são linhas. As janelas não são janelas, são linhas. Eu vou informar para o CAD em qual layer eu quero colocar os objetos. Obviamente, como ele não é inteligente, a este ponto, ele não tem essa inteligência específica. Se eu pegar a janela e jogar na camada parede, ele vai entender que aqueles objetos, aquelas linhas, estão no layer parede. E quando eu desligar, ou manusear, ou operar o layer parede, eu vou também pegar uma parte da janela do meu projeto e vou manusear como se fosse parede, ok? Diferente do software, por exemplo, o software de elétrica que nós vimos nas últimas aulas, em que quando eu crio uma parede, ele entende que aquela parede é uma parede. E aquela parede tem espessura, e aquela parede tem um pé direito. O CAD entende exatamente isso. O CAD elétrica, o CAD específico para elétrica, tá bom? Nesse caso aqui, eu preciso selecionar todas as paredes. E aí eu vou ter que ter muita calma quando for selecionar. Eu só estou selecionando, tá vendo? E vou fazer o seguinte, ó, selecionei uma parte de parede aqui, alguma parede, e vou clicar aqui, ó, na lista de layer e vou selecionar parede. Ele faz a mudança automática para mim, ó, das paredes. Ó. Eu vou chamar isso aqui de parede também, essa linhazinha aqui, que é o limite ali, e continuo selecionando. Ó. Seleciono todos os objetos que são paredes, E aí eu tenho que ter cuidado, ó. A gente já viu como é que cria todas essas paredes, ó. Eu tenho que ter cuidado para não selecionar outros objetos que não são parede. Vou selecionar aqui, ó. Parede. Todos os objetos eles são enviados para a layer, eles saem da layer 0 e são enviados para a layer parede. Por exemplo, deixa eu acabar de colocar todos os objetos parede no layer correspondente, o layer que eu criei especificamente para isso. Tem aqui uma bonequinha aqui. Ó, vou fazer todos os objetos de parede no seu devido layer. E vou clicar aqui em paredes. Todos os objetos paredes estão no layer parede. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, falta um aqui, ó. Parede, vou selecionar esse gapzinho aqui. Selecionar esse gapzinho aqui. E colocar no layer parede. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se eu pegar essa porta aqui, ó, que é uma porta. Se eu pegar essa porta aqui e colocar no layer parede, ele vai ficar no layer parede. Com todas as características do layer parede. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, tá? O CAD básico, ele não reconhece objetos como sendo objetos parede, porta, disjuntor, que nós vamos ver. Ele é um conjunto de linhas, círculos, arcos, comandos, objetos de criação do CAD, e eles formam um objeto que eu vou denominar disjuntor, parede, tomada, circuito, tubulação, tá bom? Seguindo o mesmo princípio, ó, eu vou pegar aqui as portas, vou clicar aqui nas portas e vou selecionar todas as portas e vou jogar para o layer portas. Por que, Fabrício? Você está fazendo tudo isso, cara? Por que você está criando camadas? Ó, portas. Tem um carinha aqui, um gapzinho aqui que é a parede. Por que você está criando isso? Eu vou explicar, vou mostrar para vocês. As janelas. Opa, tem um gapzinho aqui, ó, escondido aqui, que faz parte da parede. Ó. Isso aqui não é janela, é parede.
E aí eu vou fazer de todas as janelas. Todas as janelas. Não tem muitas janelas, né? É uma planta pequena. Não é uma planta muito grande. E esses caras aqui são paredes. Paredes. E aí eu vou selecionar as janelas. Tenho 3 janelinhas aqui. E vou clicar no Layer Janelas. Terminando aqui, os textos. Pô, eu poderia ter cotas. Eu poderia criar uma camada cotas. Eu poderia criar uma camada louças, objetos. Eu poderia criar N informações. Por exemplo, mobiliário, louças. Eu poderia colocar esses caras aqui nessas camadas. Eu não vou criar nenhuma camada para eles aqui, porque não é importante para a gente agora, tá bom?